Olá, minha gente! Estamos chegando com mais um Azeviche aqui na sua TV Câmara de Salvador. Você é meu convidado para ficar aí durante uma hora acompanhando um papo interessantíssimo sobre uma coisa que todo mundo gosta. Peraí que eu vou dizer o que é, viu? Mas lembrando para você que toda segunda tem programa novo, programa inédito aqui na sua TV Câmara. Então espalhe essa ideia, compartilhe aí com os seus e avise que o Azeviche tá na área. Mas a pergunta que eu quero lhe fazer é a seguinte: quem é que não gosta de um dengo? Pois é, essa palavra vem da língua Kikongo, de origem africana, mais precisamente do norte de Angola, e significa carinho ou agrado. Tão presente no nosso linguajar e também no vocabulário brasileiro, expressa a nossa forma de amar, de dar colo, fazer um cafuné, um abraço, enfim, de dar amor. Pensando na necessidade de fortalecer a afetividade da população negra, que foi tão abalada por causa do processo de escravização, a jornalista Lorena Ifé resolveu criar o Afrodengo, um grupo de paquera virtual criado para pessoas negras e que se propõe a ser um espaço de interação, flerte, construção de relações saudáveis, óbvio, saídas casuais e tudo mais que se quiser imaginar e vivenciar. E é justamente ela que está aqui, Lorena Ifé, que vai falar com vocês, com a gente hoje no Azeviche, para explicar o que é o Afrodengo, que já reúne mais de 100 mil pessoas no Instagram. Então, seja bem-vinda, Lorena. Como é que vai você? Tudo bem? Eu tô bem, quero agradecer pelo convite aqui pra gente falar de amor, de dengo. E ela é a cara do dengo, né, minha gente? É a cara do chamego. Mas é isso, eu quero que você comece falando assim, você é jornalista, né? Sim. Eu queria que você explicasse como era a sua vida antes de você ter essa ideia de criar o Afrodengo e como foi que teve esse start. É hora de criar uma coisa diferente. Então, eu, antes, né, de criar o Afrodengo, eu atuava dentro dessa área do jornalismo, que eu atuo até hoje, mas eu já me interessava por pautas raciais, assim. Antes eu tinha criado um projeto que era chamado Projeto Encrespando, que eu dava oficina de turbantes para crianças, em escolas, em espaços culturais, em alguns municípios. E eu falava sobre a importância da identificação racial, da identidade negra, a importância do turbante como um elemento da cultura negra e fortalecimento da autoestima, falava sobre cabelo. Então, eu já estava inserida nesse espaço, né, de discussões raciais, e gostava também sobre de dialogar sobre a afetividade negra, assim, entre os amigos, essas coisas assim. Antes de criar o Afrodengo, eu tinha lido um texto de Bell Hooks, né, Vivendo de Amor, que é um texto incrível, que fala sobre essa questão da afetividade negra. E esse texto assim, me despertou muito, né? Eu lembro que a primeira vez que eu li esse texto, eu comecei a chorar muito. Lembrei da minha relação com meu pai, das questões que eu vivi na infância enquanto uma menina negra. E desde então eu decidi assim, criar um grupo para poder dialogar, ler textos que falar sobre afetividade negra numa rede social para poder conversar sobre isso, né? E o intuito era mais de discussão de texto. Até que, de repente, era verão de 2017, a gente estava naquele ofurô, né, de pré-carnaval, de paquera, né? Parece que o verão acende assim naquele momento de paquera. Libera o fogo! E aí, eu sempre conversava com minhas amigas, né, sobre aplicativo de relacionamento e a gente sempre falava sobre essa questão de afetividade, de ter poucas pessoas negras nesses aplicativos. Até que um belo dia eu disse assim, gente, eu acho que eu vou criar um grupo aqui de paquera, só de gente preta, porque é tão difícil encontrar nos aplicativos. E aí criei esse grupo, que tinha um outro nome, não era Afrodengo. Criei o grupo e anunciei lá na rede social. Falei, gente, criei um grupo aqui de paquera, é só pra gente preta, quem quer encontrar alguém preto. E aí, tipo assim, em uma semana foram 10 mil solicitações, foi uma coisa assim muito rápida, cresceu de uma forma assim que eu não esperava a comunidade. E aí a gente tá aí ao longo desses 6 anos aí, juntando casais, juntando amigos, amigas, formando novas famílias e falando de amor. Que coisa linda! Inicialmente, esse grupo foi criado só no Facebook, é isso?
Na verdade, a nossa comunidade oficial, ela funciona no Facebook. Hoje ela tem mais de 56 mil membros, né? Do Brasil todo, de outros lugares também do mundo, né? O Afrodengo é internacional. E a gente tem outras redes sociais também. E a nossa maior rede hoje é o Instagram, que chegou à marca de 100 mil seguidores, né? Que traz conteúdos sobre a afetividade negra. Já tem plaquinha? Daqui a pouco chega, viu? Agora fale um pouco dessas suas vivências, né? Você como mulher preta também você falou aí do texto que lhe despertou, né? E despertou várias emoções por trazer lembranças da sua infância com seu pai. Mas eu sei que para você também construir o Afrodengo, você buscou o entendimento, né? Estudar mesmo a afetividade negra. Então, como é que foi esse processo de você se entender e entender melhor sobre a nossa afetividade para você construir esse caminho de sucesso, né? Com essa comunidade que você criou? Sim, eu acho que é um ponto importante para falar que quando eu criei o Afrodengo, eu tinha acabado de me separar do pai do meu filho, né? Eu sou mãe, tenho um filho que tem 7 anos, que inclusive o nome dele é Ifé, que por isso que eu adotei esse nome. Ifé significa amor, né? Que na língua iorubá é um nome de origem africana também, e parece que quando eu escolhi o nome do meu filho, eu escolhi esse destino de trabalhar com amor, sem nem esperar nada, assim, sabe? E Fé nasceu em 2015 e a gente tinha escolhido o nome dele. Eu já sabia que seria Fé. E aí veio, né? Eu tinha acabado de me separar um período e estava pensando, assim, sobre os desafios de se relacionar com uma pessoa negra, assim, sabe? Veio essa questão de separação. Quando eu li o texto, eu ainda estava num relacionamento e vieram várias crises, assim. Então, o Afrodengo ele foi criado num momento de crise. E eu digo, assim, que o Afrodengo também foi a minha cura, porque a partir dali que eu percebi, assim, eu preciso estudar, preciso ler, preciso me aprofundar nessas temáticas. E aí eu comecei a realmente pesquisar, ler artigos, comprar livros que falasse sobre afetividade no sentido geral, falasse sobre amor, não só amor preto, mas amor no sentido geral e como foi construído isso, né? E aí eu me aprofundei, eu percebi que não era só criar um espaço de paquera, era entender por que eu estava criando isso. E, ao mesmo tempo, várias pessoas vieram falar da importância de um espaço como esse, vir desabafar. Eu fui, assim, um canal de desabafo até hoje, de várias pessoas. E comecei realmente a me aprofundar e a falar sobre isso, escrever. Me convidaram para dar palestras. E hoje eu digo, assim, que eu sou uma pesquisadora autônoma do amor, pesquiso de forma autônoma, para poder pensar em construir conteúdos que realmente toquem as pessoas. E daí eu percebi da importância que tem essa comunidade, assim, para a vida das pessoas negras, assim, de transformação mesmo. E hoje, assim, o Afrodengo é um filho também, né? Meu segundo filho, que traz essa pauta, né, da afetividade, que muitas vezes não foi considerada algo importante, algo relevante, né? E hoje a gente consegue falar sobre isso, hoje a gente consegue estar em espaços de mídia. Acho que o Afrodengo abriu pautas para trazer essa pauta para outros espaços, né, fora da internet também. Uhum. E é interessante você falar isso, né, que o Afrodengo acaba servindo como um espaço para que outras pessoas, mulheres e homens, te procurem para fazer esse desabafo em relação às suas vivências, experiências e muitas vezes frustrações em relação ao amor, à vontade de viver uma relação, né? Então, eu acho que você também, a partir dos seus estudos, acaba se fortalecendo para estar nesse lugar de antes você ser aquela que buscava justamente esse apoio, esse acalanto, enfim, essa ajuda, né, no momento difícil da sua vida, mas hoje você pode ser esse porto seguro para tantas pessoas. Como é isso para você? Como é que funciona isso na sua cabeça? Para mim foi um pouquinho, assim, desafiador aceitar isso, né? Porque eu digo assim, gente, eu tô ferida. Mas tem uma ideologia que fala, né, que tem um conceito do curador ferido, né? Uhum. Que é a pessoa que cura porque ela tá ferida. Então, eu fui esse processo, assim, meu processo de cura, ele veio a partir de uma ferida, né? E hoje, assim, eu gosto muito, eu sinto, assim, que existe um respeito, assim, em relação a essa trajetória que eu construí ao longo desses 6 anos,
das pessoas quando elas vêm compartilhar e também pedir conselhos. Inclusive, eu tenho um quadro no Instagram que é Conselhos de Manhinha, porque são tantos conselhos que as pessoas me pedem que eu digo, eu vou abrir aqui uma caixinha de perguntas e lançar esses conselhos, né? Deu uma pausa, vou retomar com ele, mas a ideia de ser um quadro semanal que eu falo, trago nos stories, assim, respondo os conselhos das pessoas, né? Então as pessoas perguntam sobre, eu quero, o que é que eu faço para encontrar o dengue? Além disso também, eu sou terapeuta holística, né? Então eu tenho um estudo, né, em relação a como que funciona a mente, e aí, a partir desses meus estudos também, eu compartilho, dou esses conselhos para as pessoas e muitos até me agradecem por esses conselhos. Eu gosto muito de estar nesse lugar, para mim é muito gratificante, porque eu percebi, assim, enquanto a minha vida se transformou ao longo desses 6 anos, como, assim, até coisas que eu pratico na minha vida sobre afetividade, eu vejo que realmente isso impacta e para mim é muito legal, eu acho maravilhoso quando as pessoas me pedem esses conselhos, quando vêm conversar comigo, e eu vou muito nesse lugar de escuta e eu acho que isso é realmente transformador. Inclusive, eu quero aqui agradecer as psicólogas, que muita gente fala assim, eu vim porque minha psicóloga indicou que tinha esse grupo. Então, assim, o Afrodengo também é um espaço terapêutico, né? E de cura de muitas pessoas que estão no processo, né, terapêutico. É isso mesmo. E você acabou ressignificando sua vida a partir da existência do Afrodengo, né? A terapia holística também veio depois da criação do grupo? Veio depois. Diante dessa necessidade, né? Na verdade, eu conheci uma técnica de cura que se chama Theta Healing, e que você consegue construir coisas na sua vida, quebrar crenças. E eu não decidi fazer com esse intuito, mas quando eu comecei a fazer, eu digo, eu posso aplicar isso também com as coisas que eu faço no Afrodengo. Porque é como se fosse assim, a nossa formação na infância, tudo que a gente ouve acaba se virando crenças, né? Que essas crenças viram limitantes. Por exemplo, eu não tenho direito de ser amada, não posso ser amada, que a gente acaba reverberando isso. O amor não é pra mim. Isso acaba se tornando uma verdade. E aí as minhas terapias são em cima disso, né? De você quebrar essas crenças e construir um conceito de vida, de merecimento completamente diferente daquilo que você aprendeu. Então, eu já fiz algumas sessões, já fiz um curso também, né? O nome do curso é Cadê Meu Dengo? Que virou uma frase, assim, do Afrodengo. As pessoas me encontram na rua, cadê meu dengo? Por causa de uma plaquinha, né? Que eu faço algumas intervenções urbanas com essa plaquinha. E esse curso falava exatamente sobre essa construção de amor dentro da comunidade negra, como foi essa construção de amor, né? Dessa falta de amor, na verdade, e como a gente pode modificar essas crenças e entender que a gente merece sim o amor, que o amor também é para nós. É isso aí. O amor tá aí para todo mundo. E a autossabotagem tá... Se a gente não ligar esse alerta, a gente fica o tempo todo se autossabotando, né? Acreditando que a gente não merece estar em determinados lugares, não merece o amor, não merece vivenciar certas coisas, as coisas podem chegar, mas a gente diz, opa, será que isso é para mim? Fica o tempo todo se questionando, e isso muitas vezes adoece. A gente está falando de amor afrocentrado, de afetividade negra, de relações interraciais, então a gente não pode fugir disso, né? Porque muitas vezes é difícil encontrar casais justamente negros, né? Homem e mulher negra juntos. Não é raro, obviamente, a gente está numa cidade, na segunda cidade mais negra depois de África, mas ainda assim é uma relação difícil. Então eu queria que você, a partir dos seus estudos, das suas vivências, você falasse também por que isso acontece. Porque às vezes é tão difícil uma relação afrocentrada. É importante pensar assim, sobre essa construção de beleza, né? Que a gente acabou aprendendo com a mídia, né, com o audiovisual, com a publicidade em si, nessa construção de ideal de beleza. E que também é fruto do processo de escravização da população negra, né? Então, as pessoas negras não eram consideradas que tinham alma, não tinham direito ao amor. E aquele modelo de beleza é o modelo branco. Então, é como se desde a infância a gente aprendesse que a população negra é feia e que o belo é o que é o branco, que tem o cabelo liso, enfim. Então, acho que a gente acaba fugindo...
desse ideal de beleza, né? Acaba, na verdade, indo atrás desse ideal de beleza. E construindo essas relações interraciais ou buscando aquilo que foge do que é a gente. Que eu percebo que é uma questão mesmo de auto-ódio. Que, inclusive, é um conceito que Bell Hooks, né? A escritora Bell Hooks, norte-americana, saudosa, né? Que já faleceu, que é a minha principal referência em relação à afetividade. Ela fala sobre essa construção de auto-ódio que foi construído em relação à população negra, né? Então, digamos que a gente foge daquilo que não se pareça com a gente. Eu acho que estar em Salvador, estar na Bahia, a gente consegue perceber mais essa presença desses casais negros nos espaços, mas também ainda tem muitas essas questões, essas relações interraciais, mas por conta desse modelo mesmo de produção de beleza, de negação, de a gente buscar aquilo que foge do que se parece com a gente, e de não ter uma discussão sobre isso. Muitas pessoas falam que nunca tinham se atentado para isso, né? Muitas pessoas falavam que não tinham nunca pensado, eu achava que era uma questão de gosto, né? Mas o gosto é uma construção social. Então, se a gente aprende que aquele modelo de beleza, que aquela beleza é o ideal, a gente vai crescer a nossa vida achando que é uma questão de gosto. Uhum. Sendo que essa construção social de beleza que a gente aprende, né, do que é belo, do conto de fadas, foge completamente da nossa realidade, né? Então, eu gosto muito de voltar para contar as histórias dos casais, que os casais voltem para contar, para mostrar que é possível se construir uma relação negra, uma relação com princípios, com respeito, com carinho, com dengo, né? E com tudo aquilo que a gente sabe que existe das subjetividades de ser uma pessoa negra, com o racismo que nos atravessa, né? Então, também esse processo de miscigenação, né, que o Brasil viveu, faz com que a gente busque cada vez mais esse embranquecimento. Uhum. É verdade. E quem fala bastante sobre essa questão das relações interraciais e dessa dificuldade das pessoas negras se relacionarem é Djamila Ribeiro, que todo mundo conhece, filósofa, grande pensadora brasileira. E a gente vai ver um trechinho de um vídeo que está disponível aí no YouTube, na internet, você pode buscar, que ela fala justamente sobre isso. Então vamos ver esse trechinho. Existe um processo histórico, né, que desumaniza a mulher negra, que coloca a mulher negra como um sujeito que não é digno de ser amado. Então a mulher negra, historicamente, desde o período colonial, ela é objetificada, ela é ultrassexualizada. Essa miscigenação que a gente louva tanto, a gente não pode esquecer também que ela foi fruto de estupros dessas mulheres, né? Então o que acontece? Historicamente a gente vem carregando esses estereótipos, essas imposições. E o homem negro, ele também é criado nessa sociedade, então ele também absorve esses valores dessa sociedade. E aí, ao mesmo tempo, a mulher branca que é colocada como a mulher bonita, o padrão de beleza, a mulher que merece ser amada. Então o homem negro também é criado nessa sociedade, ele internaliza isso muitas vezes como verdade, ele vai achar que o correto é estar com uma mulher branca. Porque estar com uma mulher branca dentro dessa concepção racista é estar com uma mulher que seja bonita, com uma mulher que seja respeitável, com uma mulher que vai te dar algum certo status. Então não tem nada a ver com impedir alguém de se relacionar. Isso não quer dizer que as pessoas não possam se amar, não é disso que a gente está falando. A gente não está falando do indivíduo, a gente está falando que existe uma estrutura, né, que coloca as mulheres negras nessa situação e faz com que as mulheres negras sejam preteridas historicamente e são, né? Então tem uma pesquisa do IBGE que mostra que as mulheres negras são as que menos casam, por exemplo, que a gente chama de celibato definitivo, né? Então quando você tem um grupo, um número tão grande que não casam, aí não é um problema individual, significa que a gente tem um problema estrutural, né? Que o gosto, ele também é construído. O amor não é simplesmente algo espontâneo que brota. Então, existe aquele sujeito que é construído para ser amado e aquele que é construído para não ser. É disso que a gente está falando, né? De forma alguma impedir relacionamentos interraciais, até porque a gente nem pode fazer isso. Não existe isso, nunca vi disso. É uma questão, e às vezes a reação das mulheres negras muitas vezes é entendida como raiva, e acho que é importante falar isso, é que essas mulheres são rejeitadas historicamente. Então, muitas vezes, quando elas veem um casal interracial, elas sentem essa rejeição de novo. Então não é que elas são contra, porque elas são rejeitadas, então de certa forma elas sentem essa rejeição, né? E às vezes a reação delas pode ser um pouco de não querer, de não gostar,
né? Porque ela tá lá sozinha e ela nem os companheiros dela não as querem, não as veem como um sujeito digno de ser amado e simplesmente um sujeito que é para estar somente para momentos muito específicos, somente sexuais, né? E elas querem ser vistas como pessoas dignas de ser amadas. Eu acho que é preciso entender que existe toda uma construção social em cima disso e de forma alguma a gente pode discutir isso no campo do indivíduo. Então, relacionamentos interraciais, eu acho que existem amor e as pessoas são livres para amar quem elas quiserem. O que a gente está falando que tem um processo histórico que rejeita a mulher negra e a coloca como alguém que é só para objeto sexual. E tem pesquisas muito importantes sobre isso, da Claudete Alves, que fala sobre, um livro chamado Virou Regra, onde ela fala sobre isso. Você tem outros estudos que falam sobre isso, acadêmicos, que é muito importante para a gente entender de fato do que a gente está falando. Pois é, vimos aí o que Djamila fala sobre essa questão das relações interraciais e também das relações, né, da dificuldade das relações afrocentradas. Eu queria que você falasse um pouco agora pra gente, se você considera que esse cenário vem mudando, né? Tirando aí Afrodengo à parte, né, fora do mundo do Afrodengo, mas de um modo geral, você considera que as pessoas negras vêm se relacionando mais, vêm despertando mais para essas questões raciais dentro do seu relacionamento, vêm buscando mais o seu par igual, que tenham as mesmas vivências ou não? A gente ainda está longe de viver essa realidade. Eu acho que o cenário vem mudando, assim. Eu acho que a partir do momento que a gente consegue trazer discussões para a mídia hegemônica sobre a importância da valorização da população negra, esse cenário começa a mudar. É como se a gente fosse assim, invisível e, de repente, se atentam, nós existimos e essa discussão ela vem à tona. Eu acho que a partir desse momento que a gente consegue também ter casais referências, né, na mídia hegemônica, a gente consegue ter, assim, um modelo de referência, porque, de certa forma ou não, nossas construções são baseadas naquilo que a gente aprende, que a gente vê. Então, por exemplo, a gente tem um dos casais mais referentes, quando fala assim, casal preto, as pessoas veem Thaís Araújo e Lázaro. Eu já dizia, um abraço, Thaís, um abraço, Lázaro. E eles estão hoje falando sobre essa afetividade negra, né? Então, assim, ter um casal referência, que existam muito mais, né? Que eu acho que é muito preocupante ter apenas um, quando a gente pensar em apenas um casal, e um casal hétero também, né? Pensar que a gente precisa ter mais, mas assim, a gente ter eles nesses espaços ajuda que as pessoas possam pensar sobre as suas construções de beleza, sobre amor, né? A gente está também trazendo mais essa pauta para a mídia, então, de certa forma, essa construção desses ideais de relacionamento, de beleza, literatura, tudo precisa estar, né? Mais nesses espaços, mas eu acho que a gente consegue ter uma mudança de cenário, assim, tanto pelas conversas que eu tenho com as pessoas, né? Até para as pessoas, assim, mais velhas que nunca, talvez não se abrissem para conversar sobre isso, mas que não percebeu essa importância política, né, que existe essas relações, mas eu acho que a gente está conseguindo mudar esse cenário, assim, por conta também da expansão da internet, dessas discussões estar em outros espaços, a tecnologia também possibilita que essa discussão se torne mais amplas, né, saia de uma bolha e ultrapasse isso. Exatamente. E quando a gente fala dessa questão, né, dessas relações, a gente fala muito também da questão da solidão da mulher negra, né? A gente vê, algumas pesquisas já apontam isso, que grande parte das mulheres do Brasil não tem um companheiro ou uma companheira, vamos assim dizer, para tornar geral, mas principalmente companheiros, né? As pesquisas falam muito homem e mulher. Sim. Abordam muito nessa questão. E isso talvez se dê por essa questão que você trouxe um pouco antes, né, desse padrão eurocêntrico de beleza, né, de que a mulher branca é a mais bonita, é a que merece mais ser amada, é aquele padrão que a gente quer ter do lado, né, e tanto que muitos jogadores, muitos artistas, né, muitas pessoas quando ganham a fama, muitos homens quando ganham a fama, acabam elegendo uma mulher branca para estar ao seu lado em eventos e situações sociais, né, mesmo que haja a questão da hipersexualização da mulher negra, bonita, sambista, maravilhosa. A gente sabe que, de um modo geral, as eleitas para estar em determinados espaços sociais são as mulheres brancas. Enfim, essa é uma outra discussão. Mas eu queria que você falasse sobre a questão da educação, né? Como a educação de homens e mulheres, de crianças, de meninos e meninas, pode acabar contribuindo
para a mudança desse cenário, né? As mulheres serem criadas sob uma outra perspectiva, tendo um outro olhar sobre si mesmas, e os meninos também serem educados por homens e mulheres para terem uma outra visão sobre essas mulheres negras. Fala um pouco desse processo da educação e como isso acaba interferindo nas relações futuras. Você falou sobre a pesquisa, né, sobre que aponta, né, que as mulheres negras estão sozinhas. Inclusive, a pesquisa mais recente do IBGE fala exatamente isso, né? Quanto mais velhas mulheres, mais elas estão sozinhas. A pesquisa aponta que mulheres acima de 50, mulheres negras acima de 50 vivem um celibato definitivo, assim, elas não se relacionam, nunca casaram, e realmente isso perpassa, assim, pela educação. Uma educação antirracista, né? Da gente falar da importância de se construir famílias pretas, né? Que, de certa forma, é como se a gente reproduzisse padrões da nossa família. Se, por exemplo, uma mulher negra criou os seus filhos sozinha, sem um cônjuge, sem um companheiro, de certa forma, aqueles filhos... é como se as meninas fossem acabar reproduzindo isso, vivendo essas mesmas relações, e os meninos buscando também se afastar, não constituir famílias. É como se fosse seguindo um padrão. E eu acho que a forma de a gente quebrar esses padrões, né, de construção dessas famílias é realmente através da educação, é realmente conversando sobre isso, assim. Às vezes as pessoas são muito intolerantes de dizer, não, ele sabe que o ideal é buscar uma família preta, digamos assim. Mas, na verdade, a pessoa nunca parou para pensar sobre isso, assim, nunca foi uma pauta, nunca ela teve essa visão crítica, assim, então, nunca despertou para isso. Por isso que é importante realmente a gente conversar, a gente estar nos espaços falando sobre isso. Inclusive, eu tenho muito uma vontade de ir para as escolas falar sobre amor preto. Porque isso também é um caminho da educação. A gente precisa falar sobre amor nos espaços, nos ambientes escolares, nos espaços sociais, né? Não é uma pauta para estar apenas nos filmes, e filmes que não são representativos, mas é para estar nos espaços de convivência da sociedade civil, para que essa mentalidade possa mudar. Hoje, assim, eu digo que meu filho é privilegiado de ser filho da Moinha da Afrodengo, porque a gente conversa sobre isso, né? Eu falo muito sobre isso com eles. Eu trago uma educação antirracista, de valorização do cabelo dele, da família, e de certa forma eu não preciso nem dizer para ele assim, meu filho, você vai buscar construir uma família preta porque, enfim, isso é valorizar suas raízes. Eu sei que ele vai acabar construindo esse caminho, porque também, assim, apesar de não ter essa discussão dentro da minha família, mas eu vim de uma família preta, pai e mãe, então eu sempre convivi nesse ambiente, mas na minha adolescência eu não consegui ver beleza nisso. Então foi a partir do meu despertar que eu disse, opa, eu não sou uma morena, eu sou uma menina negra, que eu comecei a mudar essa mentalidade, assim, né? E perceber da importância política que se tem de afirmar e de dizer assim, estou aqui. Então, esse processo de educação é um processo gradual, por isso que a gente precisa cada vez mais falar. Por isso a importância do Afrodengo, de a gente promover encontros, debates, eventos, festas para falar sobre amor, para que as pessoas entendam realmente que o amor é um alimento. Pois é, menina, e é isso, amor é alimento, amor é cura, e quem não quer, né, um amor? Então a gente vai fazer o seguinte, tá na hora já, a gente vai para um rápido intervalo, e eu volto ainda conversando com Lorena Ifé, que é a idealizadora do Afrodengo, para ela contar pra gente boas histórias, casais que já se uniram, histórias engraçadas, enfim, peculiaridades desse Afrodengo que vem unindo tantos casais. Mas é rápido, é uma pausa para aquela aguinha, e a gente daqui a pouco tá de volta. Muito bem, minha gente, já estamos de volta aqui com a Azeviche na sua TV Câmara de Salvador, conversando hoje sobre dengo, sobre afetividade negra, com Lorena Ifé, que criou aí o Afrodengo para unir casais negros, e a fórmula tem dado certo, viu? Já são mais de 100 mil seguidores no Instagram, e ela tá aqui conversando com a gente sobre isso, sobre tantos outros assuntos, mas eu quero saber de você. Você sempre buscou estar com pessoas negras nesses relacionamentos, ou essa consciência só veio depois, como você falou, né? Que na adolescência você não se via como uma mulher negra, então como é que se deu esse despertar? Me tira essa dúvida.
não tive sempre essa consciência, de fato. Assim, a minha primeira relação foi uma relação interracial com um homem branco. E, na verdade, o término dessa relação que foi o despertar, assim. A gente terminou um relacionamento de quase 2 anos. Eu era adolescente, tinha na faixa de 16, 17 anos. E fiquei na fossa, assim, muito mal. E aí comecei a fazer coisas assim para me distrair. Uma delas foi viajar muito. E eu começava muito a vir para o bairro da Liberdade, que eu tenho uma família. Aqui em Salvador, na verdade, eu sou de Cachoeira, né? Botar esse ponto assim, eu sou do interior da Bahia, sou de Cachoeira. E nessa época eu morava em Cachoeira e começava a vir para aqui. E aí vim para o bairro da Liberdade, que é um bairro negro, né? Enfim. E aí eu comecei a ter uma percepção assim de negritude que nunca tinha parado para pensar. E aí foi o início também dessa discussão sobre cabelo crespo. E eu alisava o cabelo, então assim, eu decidi fazer uma mudança assim, drástica na minha vida, parei de alisar o cabelo e comecei a entender essa mudança assim, na minha vida. Então o meu despertar veio, né, 18, 19 anos e aí veio essa mudança mesmo de concepção de beleza e de autoaceitação. Então é como se fosse assim, a partir do momento que eu passei a me aceitar enquanto mulher negra, meus traços físicos, meu nariz, que eu não gostava do meu nariz. Pobre do nariz, nunca fez nada e você não gostava do bichinho. Por conta, assim, também do processo de racismo que eu sofri na escola mesmo, sabe? De muitos apelidos que colocaram, né? Então, assim, eu não gostava. Eu dizia assim, quando eu tiver dinheiro, eu lembro que eu dizia pra minha mãe, minha mãe, quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer uma plástica no nariz. Hoje, assim, eu amo meu nariz, eu acho ele lindo. E comecei a fazer uma transição também, capilar. Não foi fácil, assim, sabe? Por eu estar numa cidade do interior, eu sofri muito, 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 muito. As pessoas diziam que estava feio. E esse foi o meu despertar para essas questões raciais, assim. E aí, a minha visão em relação ao que eu via que era belo, né? Que começou a mudar. E eu também comecei a me relacionar, a estar em ambientes de amizades que tinham também essas discussões. E aí isso foi mudando, assim, hoje é algo natural, né? As relações com pessoas negras, assim, me relacionar com essas pessoas negras é algo, assim, muito natural, não consigo, assim, pensar a minha vida, tanto que eu já tive também, o meu filho, né, foi de uma relação com um homem negro, então, assim, a minha vida hoje é essa construção, não consigo pensar outro caminho que não seja esse, né? Então é algo, assim, hoje muito natural, mas que foi processual também, né? Foi um processo de mudança, assim, de crença e de leitura, de educação, de conversa, né? Então, isso ajudou muito a eu expandir a minha mente e a perceber que o que eu aprendi não era... Foi uma construção de gosto completamente equivocada, né? Exatamente. E isso que você falou em relação ao período da escola, né? Que você sofria muitos preconceitos. Eu gostei da forma que você se coloca, porque hoje em dia tudo é bullying, né? Tudo leva o nome de bullying, mas não necessariamente é bullying. Muitas vezes é o racismo mesmo, é a manifestação do racismo por causa do seu cabelo, por causa do seu nariz, por causa do seu tom de pele, por causa de um batom que você usa, que acham que não combina com o seu tom de pele. Isso é racismo no ambiente escolar. Mas isso é papo para outro programa, porque eu quero falar do Afrodengo, minha gente. São mais de 100 mil pessoas no Instagram, né? Mais de 50 mil pessoas no Facebook, pessoas do mundo inteiro. E eu quero saber como é que funciona essa plataforma, né? Essa comunidade. Como é que as pessoas podem chegar, as pessoas podem encontrar, basta seguir, já tá participando, já tá ali para jogo. Como é que se dá essa interação ali? Então, a nossa interação principal é na comunidade, no Facebook. Certo. Que a gente, para poder participar da comunidade, precisa ser uma pessoa negra e precisa ter a partir de 18 anos, né? Que também, para estar na plataforma, também precisa. E aí, manda o convite, tem umas perguntinhas lá que tem que responder e a nossa moderação avalia os perfis e aprova a entrada. E aí, a pessoa entra, tem gente que fica só espiando e tem pessoas que se apresentam, né? A maioria dos conteúdos lá são conteúdos de apresentação. Então, como a pessoa se apresenta? Escolhe uma foto, fala de onde é a cidade, o que está procurando, diz os gostos, idade, conta um pouco sobre sua vida. E aí, posta a foto. Nessa, as pessoas vão curtir, comentar, mandar coração, fazer lá as reações.
Como diz em Salvador, é velho frete. Aí rola um fretezinho lá. Frete e aí seco. eu digo, depois as pessoas interagem no WhatsApp ou no Messenger, se desenrola o restante, né? Cada um das por si. ações, né? E também, às vezes, a gente faz algumas brincadeiras de interação. Eu promovo algumas brincadeiras de interação para poder as pessoas conversarem nos comentários e dali sempre sai alguma coisa. Sempre, porque as pessoas sempre voltam para me contar o que rolou. Então, acontece assim, né? A gente também tem algumas ações de interação no Instagram, mas a nossa plataforma principal mesmo de interação é dentro da comunidade no Facebook, que é um lugar que a gente consegue ter o controle de quem entra, né? Se alguém ultrapassou alguma regra, a gente também tem esse controle maior dentro da comunidade. E aí a gente tem as regras lá de convivência, né? De respeito. E é isso, aí rola lá essas interações. Tem gente que não gosta de expor, tem gente que tá ali só comentando, só nas intocas, arranjando os dengos lá. E é isso, assim, muita gente se conhece, se conecta através dessa comunidade. Agora, vem cá, você falou aí em relação às fotos, né? Que um dos pré-requisitos é colocar uma foto e se apresentar lá na comunidade. Muita gente mente, bota foto de mentira, dá uma caprichada na foto, vai no Photoshop e dá aquela melhorada. Me conte esses Então, BOs. isso já deu muita confusão. Sempre tem. Porque muitas vezes ainda tem isso, né? Essa questão de como a gente se vê, as pessoas negras se veem. Porque esses filtros que existem na internet, as pessoas usam muito. Os filtros para botar cílios, para não sei o quê. E são filtros que embranquecem. Então, assim, já aconteceu de uma menina postar uma foto com filtro e o filtro que embranqueceu ela e as pessoas começaram a dizer que ela era branca, que ela tava, enfim, foi uma confusão. No lugar errado. Tá no lugar errado. Aí eu digo, não tem uma coisa errada. Aí eu fui no perfil e vi que tinha outras fotos. E tinha as pessoas que também fizeram isso e falaram que era pra ela tirar o filtro porque ela é uma menina bonita e tal. Então existe ainda essa questão de não aceitação e de muita gente que usa filtro, que esse é um problema assim que a gente tá vivendo hoje. As pessoas estão usando os filtros pra fazer plásticas, pra querer estar dentro de um padrão, assim, um padrão realmente assim de beleza. E eu percebo que ainda existe isso dentro da comunidade, que as pessoas elas colocam filtros mesmo, assim, para poder disfarçar ou porque não se acham belas. Então, isso acaba gerando, assim, uns burburinhos, né? Mas eu sempre que eu posso, eu comento. E também quando eu percebo que tem algumas coisas que geram conflitos, eu trago sempre essa discussão, assim, né? De a gente buscar uma beleza, assim, né? De se aceitar mesmo, né? Como a gente é. Mas o que eu acho massa do Afrodengo é que tem a possibilidade são vários corpos, são vários tipos de beleza negra, assim, tem uma diversidade, assim, imensa. Tem muita gente, assim, que não é visivelmente, tipo assim, não é aquele padrão de beleza, mas que traz, assim, uma apresentação engraçada que acaba se tornando... que acaba conseguindo paquerar, assim. As pessoas usam a criatividade pra poder encontrar um dengo. E eu acho muito legal essa diversidade do Afrodengo. Mas é claro, né, que existe também as questões de autoestima em relação ao corpo, em relação aos tons de pele, em relação ao cabelo, que existe, né? Que se existe na nossa sociedade, existe também dentro desses espaços virtuais. Mas a gente sempre traz as discussões em relação a isso, né, para poder também ampliar o debate, né, dentro da nossa comunidade sobre o que é ser negro, ser negra. Isso é importante, né? Para além da situação, de resolver a situação ali, também propor um debate, uma discussão, para que todo mundo possa, a partir dessa situação, refletir, né? Realmente tem a necessidade de você mentir em relação à sua foto? Se você está num lugar que você quer encontrar pessoas semelhantes, pessoas como você, por que não se apresentar da forma que você é, né? Fique à vontade. Eu acho que a Afrodengo traz muito disso, de ser um lugar para as pessoas serem quem elas são. Ficarem à vontade, estarem, enfim, com seus iguais. Acho que até eu vou dar uma curiada, viu? Não vou paquerar ninguém não, porque já tenho meu negocinho. Já tem seu dengo. Já tenho meu dengo. Aí eu vou entrar lá para dar uma curiada. Agora... você falou das regras, né? Mas eu quero que você trouxesse histórias ao longo desses 6 anos, assim. Tem muitas histórias engraçadas, para além dessa questão das fotos, né? Que histórias engraçadas ou histórias de sucesso você podia trazer pra gente como exemplo do que rola lá no Afrodengo? Inclusive, eu queria aproveitar e fazer um merchan aqui, que vem aí o Dengo Podcast, que é um podcast do Afrodengo, que vai contar histórias
engraçadas, histórias de sucesso, os micos, e falar um pouco sobre amor, né? Eu decidi reverberar essas histórias do Afrodengo, mas eu tenho, assim, que eu digo assim, é um case, uma história, assim, incrível, que até hoje eu me emociono, que é de um casal, que eu sou a Dinda, que eu sou madrinha de casamento. Esse casal se conheceu lá no início do Afrodengo, em 2017, quando eu criei, que é Fábio e Keila. Keila de São Paulo. Ó, você vê que o Afrodengo atravessa fronteiras. Sim. Keila de São Paulo, em São Paulo, e Fábio aqui na Bahia, em Alagoinhas. Eles se conheceram através da comunidade e decidiram marcar o primeiro encontro. Sim. Fábio foi pra São Paulo conhecer Keila. Nossa! Tava disposto a isso daí mesmo. Sim, as pessoas, elas viajam pra conhecer os dengos. E assim, eu fico assim impressionada como elas investem nisso. Sim. E aí Fábio foi pra São Paulo, lá conheceram, passearam e desde então nunca mais se largaram. Que beleza. Eles casaram em 2022. No dia que o Afrodengo fez 5 anos. Oh, que legal. E não foi assim, tipo, não foi programado, eu não disse a ele, escolha essa data. Tipo assim, o universo deu conta de tudo, assim. Conspirou a favor, e quando eu né? me toquei, eu digo, gente, 15 de janeiro de 2022, o Afrodengo tá fazendo 5 anos. E eu sou a madrinha do casamento. Sou a madrinha do casamento deles, né? Foi pra mim uma coisa assim grandiosa, porque eu sempre quis ser Dinda. E aí é isso, eles têm esse casamento à distância até hoje, né? Porque eles não moram na mesma cidade, mas estão juntos há 5 anos. Tem 1 ano de casados, construindo essa história de amor aí, que pra mim é incrível. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa história. E muitas pessoas contam, assim, inclusive a gente tem no nosso canal no YouTube, eu lembro que no Dia dos Namorados de 2021, se eu não me engano, eu convidei alguns casais para contar suas histórias, né? E contam suas histórias. Conheci no Face, viajei para não sei aonde, pessoas que mudaram de cidade, nossa, sabe? As pessoas sempre voltam a me contar, conheci meu dengo, hoje eu tenho 2 filhos, sabe? Beleza. São histórias, assim, incríveis que tem. Para contar, né? Em relação a as histórias de encontrar no Afrodengo, então é incrível. Então eu tô captando essas histórias, também histórias engraçadas, né? Para contar desses dates aí. A gente quer saber também essas histórias engraçadas. São maravilhosas as histórias de sucesso. Eu fico feliz com a história de Keila e de Flávio, né? Fábio, aquele Fábio. Mas eu quero saber também aquelas que não deram muito certo, aquelas pessoas que chegam assim, mas menina. Eu fui pra conhecer e não deu certo. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu sei que devem chegar muitas histórias. Então tente lembrar aí uma pra trazer pra gente também, pra gente rir um pouquinho. Tem uma história que me contaram, né? Que, tipo, essa pessoa tava indo pro encontro, né? Tem um encontro a 2 de uma pessoa que conheceu no Afrodengo. E que, de repente, nesse encontro, indo para o date, sabe o que aconteceu? Um acidente de moto. Ave Maria! Um acidente de moto que o primeiro encontro acabou virando encontro no hospital. Meu Deus! Mas assim, estão bem. Os dois que se chocaram, foi? Estavam os 2 na moto e... Oh, meu Deus! E aí? Aconteceu, Mas nunca mais vou esquecer um do outro. Ficou marcado na história. Não estão juntos, mas ficou aí marcado nessa história, esse date, que a pessoa, assim, hoje me conta, assim, ri muito. Então, inclusive, essa história eu vou contar lá no podcast, porque, gente, ficou muito engraçado, assim, sabe? A história é muito engraçada. Tem umas coisas, assim, que são detalhes, assim, que é muito engraçado, assim, sabe? Os 2 lá no hospital e o pessoal dando risada, assim, né? Porque contou tudo como aconteceu. Mas, assim, estão bem, não foi nada muito grave, todo mundo de capacete. Ainda bem. E é isso. Pronto. Então, quando você tiver para lançar o podcast, você anuncia lá no Instagram, porque aí quem estiver acompanhando, seguindo você, que com certeza vai ter muita gente, mais gente ainda a partir de agora, então você já anuncia lá no Instagram para todo mundo ficar ciente, no Instagram e no Facebook, de quando o podcast estiver aí na ativa. E eu sei também que você quer explorar esse potencial, né, da rede em um aplicativo. Então, conta pra gente, né, que parte do processo vocês estão aí. Tem alguma previsão de um aplicativo do Afrodengo? Então, vem aí. Cheia de história. Vem aí, a gente tá na construção, né, de um aplicativo. A gente está nesse processo de construção, né? A gente fez várias pesquisas, a gente entrevistou pessoas da comunidade
para entregar um aplicativo que as pessoas negras se identifiquem. Porque existem vários aplicativos, né? Mas existe uma particularidade das pessoas negras. Muitas falam assim, eu não gosto dessa ideia de descarte. Que muitos desses aplicativos traz, né, como se fosse um cardápio, a gente está apertando um X e descartando. E eu não quero trazer essa experiência para a minha comunidade, porque as pessoas não se identificam com esse formato. Então, a gente está construindo um aplicativo que traz um pouco do que tem a comunidade, né? Das pessoas se identificarem. Então, a gente está nesse processo de construção, buscando investimentos, a gente está meio caminho andado, 50%, e eu quero muito conseguir lançar este ano, talvez no segundo semestre do ano, para poder as pessoas viverem essa experiência também nos aplicativos, porque muita gente não gosta de se apresentar no grupo porque se expõe. Tipo assim, se expõe para 56 mil pessoas. É um pouquinho muito, né? É um pouquinho demais. Porque a gente acaba se conhecendo também, as pessoas acabam se conhecendo, né, entre si. Não sei quem se apresentou no Afrodengo, né? Eu te conheço do Afrodengo, então... Às vezes as pessoas querem estar ali no off, né? Mesmo que a gente saiba que nos aplicativos também tem muita gente vendo. Mas assim, fica mais no burburinho, não é tanta exposição. Então, vem aí esse aplicativo e a gente está aí nessa etapa de buscar financiamento para o projeto. Vocês também contam com algum tipo de patrocínio? Já pensaram em fazer algum tipo de vaquinha, por exemplo? Como a gente vê aí na internet, muita gente faz vaquinha, que é o financiamento coletivo. Como é que vocês estão lá lutando com isso? É uma das nossas metas, né? Também ter a vaquinha, mas a gente está buscando inicialmente um investimento. Inclusive, o podcast a gente está lançando com a vaquinha também. Então, as pessoas contribuíram para o lançamento do podcast. Estão nessa expectativa aí de lançamento desse podcast. E a gente uma das metas também, mas a gente está buscando inicialmente esse financiamento, assim, de pessoas que queiram investir, né? Porque realmente também lançar essa tecnologia é um custo alto, né? A gente está há meses construindo isso, é algo que demanda tempo, estudo, investimento, assim, né? Construção de cada detalhezinho, cada detalhe, cada palavra. Mas está muito lindo, eu tô assim, apaixonada por esse projeto e tô nessa expectativa aí para poder mostrar pro Brasil esse aplicativo, né, para você encontrar um dengo negro. Que delícia. Mas é isso, a gente vai ficar na expectativa então, né, desse aplicativo, dele acontecer, assim como tantas coisas estão acontecendo. Mas os empresários que quiserem entrar em contato com você, vai que de repente tem alguém aí assistindo esse programa e se interessa em patrocinar, como é que pode fazer? O contato é nas redes sociais, é por telefone, deixa aí os meios. Pode entrar em contato no e-mail afrodengo@gmail.com ou nas redes sociais do Afrodengo, Instagram, @Afrodengo, manda uma mensagem lá. Também estou nas redes sociais, Lorene Fé, né? Então, Afrodengo em todas as redes sociais. Mas eu acho que o lugar melhor é no e-mail mesmo, mandar afrodengo@gmail.com, manda uma mensagem, dizer, eu quero investir, quero saber mais, que vai ser maravilhoso a gente construir essa plataforma realmente que é uma necessidade da comunidade negra, assim. Eu percebo que é realmente uma necessidade que as pessoas pedem e a gente tem essas pesquisas que comprovam isso. E aí as pessoas estão nessa expectativa aí, porque todo dia alguém batendo na minha porta, Lorena, cadê o aplicativo? Hoje você mora aqui em Salvador? Moro em Salvador. Lá na Liberdade também? Não, hoje eu moro no Engenho Velho da Federação. Pronto, já elencou outro lugar para morar aqui na cidade. Mas sobre o Afrodengo, você tem ideia de quantos casais você já conseguiu unir até hoje? Não tenho ideia. Eu contava assim no início, eu parei em 100, porque muita gente casa, descasa, mas assim, gente, eu não tenho noção, assim, não tenho nem ideia, assim, de contabilizar, porque muita gente se une e sai, muita gente volta para contar histórias, assim. Eu salvo sempre as histórias que o pessoal volta para contar, eu sempre salvo, assim. Então, eu já perdi as contas, assim, do quanto o Afrodengo impactou, mas, assim, sempre quando eu posso, eu capto essas histórias para voltar para contar para as pessoas, né? Porque para mostrar realmente que dá certo, gente. Dá certo. Não é falácia. É realmente dá muito certo. Não é tipo assim, é só os padrões que encontram amor. Não. É para todo tipo de pessoas. Casais LGBT, casais héteros, pessoas de todos os corpos. Enfim, é incrível, assim, a potência que o Afrodengo tem mesmo de unir casais. E isso realmente é transformador.
Pronto, então convide aí mais uma vez para quem está nos assistindo, para quem está acompanhando o Azeviche, para que siga, para que acompanhe nas redes sociais todas as plataformas o Afrodengo e que faça parte, e mais do que isso, né, como você já disse, para que acredite que seu amor pode estar aí, de repente, lá no Afrodengo. Então convide as pessoas para acompanharem. Então, se você quer fazer parte da comunidade, é uma pessoa negra e quer fazer parte da comunidade, sinta-se convidado, convidada para a comunidade do Afrodengo, que funciona no Facebook. Só digitar lá Afrodengo. A maior comunidade que aparecer é a nossa. Manda solicitação. Mas se você quer apoiar a causa, quer conhecer mais sobre a afetividade negra, também pode acompanhar nossas outras redes sociais, que está aberta para todo mundo que quiser conhecer. Afrodengo, no Instagram, no TikTok, no YouTube, na nossa página do Facebook. Lá a gente compartilha as histórias do casal, se quiser conhecer. Lá também a gente compartilha conteúdo sobre amor preto, curiosidades, histórias legais, né? E uma discussão muito mais de teórica, né, sobre o tema, e também de trazer alguns modelos e também falar de amor, né? Então, sintam-se convidados a fazer parte dessa comunidade que realmente transformou a vida de inúmeras famílias pretas, que transformou a minha vida e que faz a gente espalhar a palavra do amor por aí. É isso aí. E olha, Lorena, eu quero agradecer muito sua participação aqui no Azeviche, né? Porque por trazer aí durante uma hora palavras de amor para o nosso público, para os nossos telespectadores que estão aí acompanhando a nossa programação, né? Eu acho que a gente precisa de falas potentes para que a gente possa acreditar que é possível se criar relações, não só de amor, enfim, de relacionamento homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, mas também de relacionamento de amizade, né? Porque as pessoas muitas vezes ficam descrentes em relação às suas relações, né? A gente sabe que a gente tá no mundo e muitas vezes somos engolidos, somos tragados por adversidades do dia a dia e que nos levam a desacreditar um pouco, né? De que a gente tenha semelhantes, que acreditem na gente, que nos ame, enfim, de alimentar esse amor ao próximo. Então, muito obrigada por seu trabalho, por você acreditar no amor, seguir acreditando no amor entre as pessoas e manter aí essa plataforma tão rica e que vem fazendo aí a alegria de tantos casais. Obrigada e conte com a gente aqui do Azeviche sempre que você quiser, tá bom? Agradeço o convite, de verdade, assim, porque realmente o que você falou, assim, o Afrodengo impacta não só os casais, né? As relações afetivas sexuais, mas, assim, as relações de amizade. Muitas pessoas formaram grupos, são amigas hoje por conta do Afrodengo. Eu tenho amizades que vieram por conta do Afrodengo. Então, assim, é um impacto num contexto assim amplo mesmo, num contexto muito mais amplo, de constituição de redes mesmo, de colaboração negra. E então esse é o impacto que o Afrodengo tem na vida das pessoas. Agradeço o convite de estar aqui falando de amor. E quero encerrar também falando de uma palavra, assim, um slogan do Afrodengo, que eu falo para muita gente, assim, de que o amor preto é dengo, e é dessa forma que a gente consegue impactar o mundo, as pessoas, para falar de amor, que nós existimos, nossos corpos pretos existem e que nós merecemos sermos amados e amadas. Maravilha, perfeita frase para a gente encerrar. E eu quero agradecer a sua audiência, a sua companhia em mais esse Azeviche falando de amor. Espalhe o amor por aí, viu? Mande esse recado, convide as pessoas para curtirem tanto o Afrodengo quanto também o Azeviche. Estamos lá no youtube.com e você pode assistir a qualquer momento a nossa programação, tá certo? Siga TV e Rádio Câmara de Salvador em todas as plataformas, em todos os meios. Procure aí que você nos encontra, tá certo? Na próxima segunda tem mais Azeviche inédito aqui na sua TV Câmara de Salvador. Um beijo pra todo mundo, muito amor pra você. Tchau, tchau.